Fala, meu grande amigo Kercher. Vamos nesta sexta-noite fria aqui no Rio Grande do Sul contextualizar um pouquinho sobre o atual momento do Grêmio. Tricolor que vem numa temporada um pouco atípica, comparando as temporadas anteriores. O Grêmio vem com dificuldade no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem com dificuldade contra as equipes do interior. Caxias, que venceu a gente 3 vezes nessa temporada. E passamos hoje por algo que há muito tempo não acontecia no Grêmio, que é uma polêmica em relação a uma saída de jogador, como aconteceu com o Thiago Neves. Agora há pouco nós tivemos a declaração do próprio atleta, que disse que não sabe desta com o Thiago Neves. Agora há pouco nós tivemos a declaração do próprio atleta, que disse que não sabe desta rescisão de contrato. Romildo, que ao que tudo indica, noticiou mais cedo a alguns jornalistas no Rio Grande do Sul que o jogador teve seu contrato rescindido. Então o Grêmio vem ultimamente passando por um período bastante turbulento. Eu realmente agora não lembro qual foi a última vez que nós tivemos polêmica na saída de um atleta, mesmo aqueles que tiveram uma passagem fraca, que recebiam um salário bastante alto, saíram com bastante tranquilidade, como foi o Diego Tardelli. E neste momento o Grêmio mostra que a questão das 4 linhas, o mau desempenho, afeta também na questão da gestão. Né? O Grêmio está rescindindo o contrato de um atleta que fez, ao que tudo indica também, né, o que foi noticiado pela mídia, um contrato onde, após 20 jogos, ele teria sua renovação automática, sendo que nesses 20 jogos ele não precisava nem entrar em campo, ele precisava estar apenas relacionado no banco de reserva. Então o Grêmio vem uma decadência técnica, o Grêmio vem com problemas de gestão, contratações duvidosas, com contratos duvidosos, e nós temos dúvidas se há ou não há como seguir o trabalho do Renato, né? Então, vamos ver o que vem pela frente na temporada de 2020. E agora eu quero passar a bola para o Kercher para ele comentar um pouquinho sobre o que ele tem achado do atual momento do Grêmio. Pois é, Charão, o atual momento do Grêmio é um tanto quanto complexo. A gente precisa tomar atitudes um pouco mais de cabeça fria, sem ser como eu estava logo após o jogo contra o Sport, né? Aquela derrota sofrível que a gente teve o desprazer de assistir. Eu estava um pouco com uma indignação exacerbada, mas agora um pouco mais calmo. Eu sei que eu acredito, na verdade, que a melhor das hipóteses nessas atitudes que devem ser tomadas pelo Grêmio não seja logo de cara assim uma demissão do Renato Portaluppi. Não sei se tu concorda comigo, mas eu acredito que seja fora de um senso de justiça, até pelo trabalho e pelas partidas boas que ele apresentou nesse ano. Eu acredito que o Renato Gaúcho não deva ser demitido. Ele deve ser, sim, cobrado pela direção do Grêmio, não é verdade, Sharon? A gente não pode esquecer que o Renato tem feito desde 2016, né? Nós tivemos o primeiro ano de gestão do presidente Romildo, o Filipão, até maio, se eu não me engano, após a perda do título gaúcho, o Filipão comandou o Grêmio numa classificação de Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o CRB na época. E depois nós tivemos um início ruim de Brasileirão, com um empate contra a Ponte Preta, uma derrota, na verdade, para o Curitiba. E após a derrota, o Filipão é demitido e vem o Roger Machado. E o Roger Machado consegue, junto com o grupo de jogadores, fazer uma boa temporada 2015. O Grêmio tem momentos bastante marcantes naquela temporada. O Grêmio começa a apostar bastante em jogadores jovens, o Everton começa a ter mais oportunidade, Pedro Rocha, o Wallace, entre outros jogadores. E o Grêmio termina muito bem a temporada, consegue a classificação para a Libertadores, e em 2016
o trabalho do Roger segue uma evolução, o Grêmio tem bons momentos na Copa Libertadores, embora tenha caído nas oitavas, o Grêmio tem bons momentos no Brasileirão, mas o trabalho do Roger, ele começa a entrar numa decadência muito grande, e depois a gente chegou num período de goleadas sofridas que foi bastante impactante, o Grêmio perdeu de 3-0 para a Ponte Preta e 4-0 para o Curitiba, e o Roger é demitido do tricolor. E chega Renato, com uma decisão de oitavas de Copa do Brasil, o Grêmio classifica nos pênaltis, e o resto da história todo mundo sabe. Pentacampeão da Copa do Brasil em 2016, tricampeão da América em 2017, campeão da Recopa Sul-Americana em 2018, um tricampeonato gaúcho, coisa que o Grêmio não consegue conquistar desde a década de 80, quando foi hexacampeão, entre 85 e 90. E também teve uma boa invencibilidade em Grenal. O Grêmio está 9 jogos invicto em Grenal. Perdeu apenas 2 Grenais com o Renato. Um por 2-0, onde o Grêmio saiu classificado por causa dos dois confrontos. O Grêmio vence por 3-0 na Arena e perde por 2-0 no Beira-Rio. E uma derrota para o Inter no Brasileiro de 2018, com gol do Edenilson. Nós também chegamos em 2 semifinais de Copa do Brasil, fora as conquistas. Chegamos em 2 semifinais de Libertadores. Chegamos no G4 em todas as temporadas. Então o Renato Kercher, ele tem muitos créditos. O Renato vem fazendo um trabalho excelente desde que chegou no Grêmio. A temporada de 2017 e 2016 são espetaculares. A temporada de 2018 é ok. A temporada de 2009, ao meu ver, é insuficiente. E a temporada de 2020 é precária. O ano de 2020 não condiz com o trabalho do Renato até o ano passado, porque ele é muito abaixo do ano passado. O Grêmio não tem mostrado evolução. O Grêmio não consegue mostrar nas 4 linhas um futebol que dê esperança ao torcedor que a gente vai conseguir chegar no final da temporada, lá em fevereiro, com grandes conquistas, ou mesmo almejando coisas grandes no próprio Campeonato Brasileiro, como uma classificação direta para a Libertadores. Então, a temporada de 2020, ela precisa ser revista, ela precisa ser analisada com os critérios necessários para que a gente consiga estipular se há ou não há perspectiva no trabalho. Eu tenho que ver se o Grêmio nas 4 linhas consegue entregar o que a gente espera. A gente tem que ver se o Grêmio consegue nas 4 linhas entregar aquilo que o grupo pode oferecer. E eu acho que o grupo pode oferecer muita coisa. Só que se o trabalho não consegue evoluir, a gente tem que ver se tem que mudar ou não. Eu acredito que no momento, pensando agora com a cabeça fria, com tranquilidade, não é o momento ainda de substituir o Renato. Mas não é nem por uma questão histórica de trabalho nesta terceira passagem. Não é nem pelas conquistas passadas. É mais um temor que eu tenho no momento. Como seria para um treinador assumir este elenco montado pelo Renato e como um grupo vai, hoje, assimilar um novo treinador no Grêmio? A gente sabe que o Grêmio hoje tem um grupo com jogadores que recebem altos salários, um grupo montado pelo Renato e um grupo experiente. Eu não acho que possa acontecer o mesmo que aconteceu com o Cruzeiro, mas a estrutura do atual grupo, o material humano do atual grupo, ele é muito parecido com o material humano do Cruzeiro do ano passado, com jogadores que vêm de conquistas no passado, mas que já estão com idade suficiente para estar próximos ao fim de carreira e que chegam num clube ganhando altos salários, já não necessitando provar nada no futebol. A gente tem um elenco velho. Nós temos muitos jogadores acima dos 30 anos. Diria que uns 13 ou 14. É muita coisa. Então me assusta o Renato sair hoje, no atual momento, com a iminente saída do Thiago Neves. Eu não sei como o grupo vai assimilar isso. Então é necessário ter o Renato lá. Não é nenhuma questão de trabalho hoje. Não é nenhuma questão se há ou não há perspectiva com o Renato na Casa Mata, mas mais um temor meu da forma que o grupo vai assimilar a saída do Renato e a forma como o novo treinador pode receber estes jogadores, a forma como os jogadores vão receber este treinador.
Então, eu tenho um pouco de temor em relação a isso, e por isso que eu espero que o Renato continue. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Se daqui a 2 ou 3 rodadas a gente não conseguir pontuar, se a gente seguir perdendo jogos, empatando jogos, aí pode ser que atitudes mais drásticas devam ser tomadas. Mas no atual momento, eu espero que o Renato continue, Kersh. Pois é, e quando a gente fala em temor, uma coisa que a gente tem que lembrar e uma coisa que tem que ser levada em consideração, essa questão da pandemia relacionada à torcida no estádio, né? Ou até mesmo as pessoas, a circulação das pessoas na rua ou no CT Luiz Carvalho. Porque eu acredito que nesse momento seria de suma importância a torcida no estádio cobrando, a torcida nos treinamentos cobrando, porque se torna uma situação muito fácil para os jogadores, para a comissão técnica, para a direção do Grêmio se blindar por um meio virtual, né, que atualmente vem sendo o único acesso que a torcida tem para protestar, para se manifestar, para dar sua visão sobre o clube, sobre a equipe. Então, eu acredito que muitas vezes, e acredito que até mesmo nem chegue no jogador a cobrança do torcedor. Eu acho que a interação do torcedor está sendo entre torcedores apenas, não está existindo um cara a cara, uma proximidade de estádio, uma proximidade no CT, que seria de suma importância para o Grêmio começar a reagir. O Grêmio precisa reagir no Campeonato Brasileiro e o futebol do Grêmio precisa reagir como um todo. A gente precisa sair dessa questão pragmática de que achar que os gols vão acontecer ao natural, que o Grêmio vai ganhar ao natural e que tudo vai ser uma beleza sem esforço algum dentro de campo. Então, o Grêmio, desde 2018, vem com seu futebol decaindo e um futebol que não é inovador. A cada ano parece que essa tática do Renato, esse planejamento falho do Renato, não pode continuar sendo repetido, como em 2018 até que não, pois o Grêmio caiu de uma forma assim, até parelha, digamos, para o River Plate, né? Um gol que não foi anulado, um gol de mão e um pênalti com VAR, mas em 2019 o Grêmio pagou o preço de achar que as coisas iriam acontecer ao natural, principalmente contra o Atlético Paranaense, no jogo da volta, quando tomou 2-0, fez tudo que dava para fazer errado e ainda acabou caindo nos pênaltis, né? Desperdiçando a chance de ser ex-campeão da Copa do Brasil. Fora que na Libertadores, né, acabamos caindo daquela forma vexatória para o Flamengo e acabamos, né, mais em 2018 do que em 2019, jogando a oportunidade de ganhar um título brasileiro que não acontece desde 96. Então, para esse ano, eu acredito que o Grêmio não pode continuar com essa postura e com esse planejamento falho, Xarão. Quando a gente fala em planejamento falho, Kercher, para mim o que melhor representa isto é as contratações do Grêmio de 2018, 2019 e 2020. Quando nós terminamos a temporada de 2017 com o Tricampeonato da América, com uma eminente venda do Arthur, com as premiações, o crescimento da instituição com o tricampeonato, a gente acreditava que o Grêmio fosse investir muito bem a partir daquele momento. Só que isso não veio acontecer. O Grêmio seguiu com uma estratégia bastante duvidosa de investir em jogadores que não estavam em um bom momento no futebol e que, diferente das temporadas anteriores, onde o Grêmio apostava muito na base, contratando pontualmente para o time titular, o Grêmio começou a repor as necessidades com os jogadores já experientes, o que é uma estratégia que todo mundo sabe que a chance de dar certo é muito pequena. Então aqui eu tenho todas as contratações que o Grêmio fez entre 2018, 2019 e 2020, Kerr, onde a gente percebe o quanto pouquíssimos desses jogadores, principalmente de 2018 e 2019, ainda são bem aproveitados no Grêmio. Então nós temos aqui na lista, no gol,
Júlio César e Vanderlei. Lembrando que Júlio César foi a reposição para Marcelo Groy, o que é algo totalmente ridículo. A gente está substituindo um dos maiores ídolos da nossa história por um goleiro que já era insuficiente no Fluminense. Para a zaga, Paulo Miranda e David Braz. O Grêmio contratou em 3 anos apenas 2 zagueiros, sendo que Jeromel está cada ano mais velho. Kahneman, durante muitos períodos, ficou afastado por causa da seleção, e que em muitos momentos o Grêmio utilizou Michel na zaga, mostrando a ineficiência do departamento de futebol em repor uma posição que é primordial. Para as laterais, Orejuela, Vitor Ferraz, Capixaba, Galhardo e Caio Henrique. Esse ano vieram 3 bons laterais. Só que foi feito um contrato tão ruim quanto o Thiago Neves, onde o Grêmio pagou alto para ter o Caio Henrique, e no contrato, a qualquer momento, a equipe do Atlético de Madrid poderia pedir o jogador de volta, como pediu. E o Grêmio ficou sem um bom lateral que contratou. Orejuela e Vitor Ferraz, ok. Só que nas temporadas anteriores, nós contratamos Capixaba, Galhardo e Madison. Eu não tenho o que falar sobre esses 3 jogadores, Kersh. Para a volância. O primeiro jogador que nós contratamos após a saída do Arthur foi o Rômulo. Rômulo chegou e foi embora. Um jogador totalmente ineficiente. Lucas Silva, Tassiano e Montoya. O Montoya chegou e foi embora, porque nunca jogou na posição dele. O Montoya chegou para ser volante e jogava de ponta direita quando era utilizado. Tassiano, até hoje, a gente não sabe muito bem qual é a posição. Eu não sei se ele é volante, se ele é meia, se ele é ponta, se ele é centroavante, se ele é zagueiro, se ele é goleiro. Eu não sei qual a posição do Tassiano, Kersh. E o Lucas Silva começou bem, mas desde que o futebol voltou, ele simplesmente não consegue apresentar nada que justifique 4 anos de contrato. Meio de campo, Thiago Neves, tá indo embora já. Robinho, fez uma boa atuação ontem contra o Sport. Ele entrou, deu um passe para gol, teve uma participação ok. Foi apenas o segundo jogo dele, pode ser que dê certo. E aí nós temos ataque. E aqui é um turbilhão de erros. Eu quero comentar um pouquinho sobre alguns desses jogadores. Alisson, Everton, Luiz Fernando. O Alisson e o David Braz são as únicas contratações que chegaram entre 2018 e 2019 que ainda são bem utilizadas. Isso é um absurdo. O Grêmio contratou mais de 15 jogadores em 2 temporadas e apenas 2 jogadores em 2020 são bem utilizados, que é o Alisson e o David Braz. O Alisson é titular, o David Braz é uma excelente reposição para o Jeromel Kahneman. Everton é um jogador que veio para ser a substituição do Everton Cebolinha. Não tem muito o que falar, cara. O clube simplesmente não se preparou para a saída do Everton, porque o Everton vem decidindo para nós há muito tempo. O Grêmio simplesmente não se preparou para a saída do Everton. É um absurdo. Marinho chegou e foi embora. Michael Suel não fez um gol, chegou e foi embora. Luiz Fernando, outra reposição para o Everton Cebolinha. O cara marcou acho que 12 gols em 3 temporadas no Botafogo. Tony Anderson, Hernani Brocador. O que eu vou falar do Hernani Brocador, Kersh? Luciano, Viseu, Tardelli, André e Diego Souza. Viseu passou mais lesionado do que jogando. Tardelli custou em torno de 12, 13 milhões para o Grêmio em um ano. Marcou 7 gols, não decidiu nada. Luciano chegou e foi embora. E agora nós temos o Diego Souza sendo importante para o Grêmio. Então o Grêmio contratou 30 jogadores, não sei se foi isso, se foi mais, se foi menos. E 30 jogadores que simplesmente a gente não consegue aproveitar desta lista hoje, em torno de 7, 8. Tudo que a gente contratou em 2018, 2019, a gente só consegue hoje aproveitar Alisson e David Braz, sendo que um é reserva. E o titular, que é um ponta, não consegue fazer gol. Então são muitos erros, Kercher, que a gente percebe o quanto o Grêmio conseguiu regredir no momento que o clube tinha tudo
para só crescer, cara. O Grêmio foi tricampeão da América. Quando era o momento do Grêmio investir bem, investir para seguir vencendo, o Grêmio investiu mal, cara. E o Grêmio não aprendeu nada com os erros de 2018, não aprendeu nada com os erros de 2019 e segue cometendo os mesmos erros em 2020, Kersh. Pois é, Sharon, é uma coisa assim que indigna, que deixa o torcedor extremamente indignado essa questão de queimar dinheiro, né? Uma capacidade financeira grande, parece que regrediu, né? As contratações do clube foram, na maioria das vezes, eu acho que 90% dessas e são até hoje inexplicáveis, como trazer Ricardo, trazer Nani Brocador, fazer contratos errôneos, contratos equivocados, como o contrato do Lucas Silva, o do André. Então, e falando sobre o Everton, esse jogador vindo do refutado, um refúgio do São Paulo, esse jogador ele vem para o Grêmio e o gol que ele faz contra o Caxias, na hora eu já penso, cara, esse gol para mim é o que foi os gols do André contra o Libertad. São gols que vão dar problema para o Grêmio no decorrer da temporada, porque o gol que ele faz contra o Caxias, ele não tem participação na jogada, não recebe assistência, não é uma questão de posicionamento, apenas a bola quica na área, ele não sabe nem o que ele fez, chutou, deu um bago e a bola entrou de forma bonita e é um gol que vai poder causar muitos problemas para o Grêmio. E agora falando sobre o Thiago Neves, hoje foi divulgado pelo Pedro Ernesto Denardinho, sala de redação, também já foi confirmado pelo Globo Esporte, que como ele disputou apenas 5 jogos pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele está livre para atuar por outro clube na competição, né? Porque ele teve um rendimento muito fraco em campo e também tem a questão da cláusula contratual do Thiago Neves com o clube, né? Que estava prevendo ali uma renovação automática para 2021. Veja só, com pagamento de 2,4 milhões em luvas e aumento salarial. Então é uma coisa assim que seria muito tosca, né, para o Grêmio, e ainda bem que parece, né, acredito que mais por conta da pressão que a torcida está colocando depois desse resultado vexatório contra o Sport, do que de iniciativa, o Grêmio parece começar a reagir. E quanto a isso, o Thiago Neves se manifestou no Twitter, né? Veja bem, né? Se manifestou no Twitter. Eu vou ler aqui o tweet do Thiago Neves. Abre aspas. Na data de hoje, fui surpreendido com a veiculação de notícia informando com o rompimento do meu contrato com o Grêmio. Em momento algum recebi qualquer informação ou comunicado oficial do clube nesse sentido. Portanto, me considero atleta do Grêmio com quem quero e pretendo manter e cumprir integralmente o contrato. Estou muito chateado com a notícia, até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria os atletas e demais colaboradores. Seria uma atitude extremamente amadora, que inclusive não combina com o tamanho e história do Grêmio. Até aqui cumpri fielmente com todas as minhas obrigações e dedico diariamente o meu empenho em favor desse grande clube, a quem respeitei, cuja diretoria parece não estar me respeitando neste momento. Pois é, Thiago Neves, quando a coisa de contratual de tu poder entrar na justiça para se liberar do Cruzeiro ocorre, o Grêmio não está fazendo nada ilegal nesse sentido, Thiago Neves. E até duvido muito que tenha sido tu que escreveu essa mensagem, até porque tu desconhece o uso de vírgulas e desconhece o que é futebol. Cara, não tem cabimento uma declaração dessa. Thiago Neves é um jogador que não consegue entregar nada em campo. Eu acho que ele tem que ter a humildade de, neste momento, reconhecer que aos 34, 35 anos, ganhando 400 mil por mês, ele não tem condições de jogar no Grêmio, cara.
Daí ele vai fazer uma declaração dessas. Se ele é um jogador que, no mínimo, entrega alguma coisa em campo, tudo bem, mas ele não entrega nada. Ele ajudou a rebaixar o Cruzeiro, ele ajudou a demitir o Rogério Ceni. Era o treinador que queria fazer alguma coisa no Cruzeiro, chegou para tentar mudar e não conseguiu, porque é um bando de cobra criada lá. Era um bando de cobra criada. Era porque depois da demissão do Rogério Ceni, depois da chegada do Abel, do rebaixamento do Cruzeiro, alguns jogadores que estavam lá vieram para o Grêmio, como o Robinho, como o Thiago Neves. O Thiago Neves não tem condições de jogar no tricolor. O Thiago Neves não tem a mínima condição de jogar no tricolor, não tem a mínima condição de continuar no tricolor, de continuar recebendo. E quem diria que nós chegaríamos em setembro com a notícia de que este mesmo jogador teria uma renovação automática depois de 20 jogos. Então não tem cabimento uma situação dessa. A gente não pode aceitar uma coisa dessas, cara. Como é que fica pro Jeromel e pro Kahneman estar em campo ao lado de um jogador que não consegue acertar um passe e que vai, após 20 jogos sendo relacionado, ter uma renovação automática, passando a ganhar 600 mil reais, que é um salário que, quem sabe, seja próximo ao que ganha Jeromel e Kahneman. Então não tem cabimento, cara. Eu não consigo. Eu não sei nem o que falar em relação a isso, porque a vinda do Thiago Neves me irritou demais. Demais. Eu não conseguia acreditar que o Grêmio estava fazendo um investimento no Thiago Neves na época. Porque todo mundo sabe tudo o que aconteceu no Cruzeiro. O quanto ele ajudou tecnicamente a rebaixar o Cruzeiro, o quanto ele ajudou na demissão do Rogério Ceni, que era o treinador que queria fazer alguma coisa no Cruzeiro. Eu não acreditava. E o Grêmio apostou por causa do Renato, os bruxinhos do Renato. O Renato adora trazer. Antes do Thiago Neves chegar, o Renato chegou e disse: eu quero ver o que vocês vão dizer quando o Thiago Neves chegar aqui e nas minhas mãos ele começar a jogar. Tá aí, cara. Eu considero a contratação do Thiago Neves uma das piores contratações da história do Grêmio. E a gente foi salvo. A gente foi salvo por algum herói que lá dentro do clube vazou o contrato do Thiago Neves e fez com que a imprensa toda noticiasse, repercutisse e fizesse com que a torcida se revoltasse na única forma que nós temos de protestar hoje, como tu disse, que é nas redes sociais. Então, algum herói lá dentro do Grêmio vazou essa notícia e que, graças a Deus, hoje parece que essa história entre Grêmio e Thiago Neves chegou ao fim, Kercher. Pois é, engraçado o Thiago Neves dizer que ele tá chateado com a notícia. Chateado tá a torcida do Cruzeiro com aquele áudio vazado, com o pênalti perdido contra o CSA. Amador é quando um cara faz uma panela para demitir um técnico. E dizer que o amador, o Grêmio, agir dentro da legalidade, agir dentro das cláusulas contratuais, é extremamente inaceitável. Ainda bem que o Grêmio está se livrando desse ex-jogador de futebol em atividade. Interessante a gente começar a falar de perspectivas para o futuro do Grêmio, né? O que poderia ser feito, o que pode acontecer e como a gente pode fazer para fugir, mais uma vez, de um planejamento falho nesse ano, já que praticamente o Campeonato Brasileiro, caso o Grêmio não faça 3 pontos contra o Atlético Goianiense, vai estar praticamente finalizado no que tange a uma campanha boa do Grêmio nesse campeonato. Eu acredito que existem algumas variáveis para a melhor das hipóteses e existe algum sinal disso com essa questão do Thiago Neves, é que a rota para o esporte sirva para causar uma boa mudança no Grêmio, né? Mas que vem para bem, existem males que vão para Belém,
Eu espero que esses males não vão para Belém, sinceramente, aproveitar o que tem acontecido de ruim até agora nesse ano. E também não dá para cravar com certeza que o Grêmio vai fazer uma grande partida contra o Atlético Goianiense, que é um jogo simples, porque também era um jogo simples o Sport na Arena. Também era um jogo simples a volta do Gauchão contra o Caxias na Arena. Então, infelizmente, a gente está num momento em que a gente não pode cravar resultado, não pode contar, não pode contar com a tia. A gente tem que começar a fugir das derrotas e começar a pontuar nesse Campeonato Brasileiro. E talvez esquecer um pouco de jogar um Campeonato Brasileiro fora para jogar uma Copa do Brasil, poupar tanto jogador, fazer tanto rodízio, não ter um elenco que joga mais junto, um elenco com um ritmo verdadeiro de jogo para jogar uma Libertadores e deixar o Campeonato Brasileiro de lado, porque eu acredito que o Campeonato Brasileiro não está mais em condições de ser deixado de lado. Não por disputa de título, mas é porque o Grêmio já é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, cara. Eu concordo, Kersh. Para mim, essa não é uma temporada para estar preservando em Campeonato Brasileiro e estar optando por utilizar a força total na Copa do Brasil na Libertadores. Eu vejo neste momento, como eu já havia comentado, uma necessidade em manter o Renato. Só que eu não consigo afirmar que eu vou ter a mesma opinião daqui 2 ou 3 rodadas, porque eu não tenho certeza se o Grêmio vai conseguir evoluir, se o Grêmio vai conseguir sair do lugar. O Grêmio parece que está estagnado na questão da evolução da sua equipe há muito tempo, mais de ano. E, infelizmente, o Grêmio nos últimos jogos. Então, fora os Grenais, a temporada do Grêmio é bastante ruim. O Grêmio só ganhou o Fluminense, equipes da primeira divisão, e acho que venceu o América na Libertadores, se eu não me engano. Então, eu não vejo, neste momento, como demitir o Renato, ou o Renato mesmo pedir para sair. Eu não acredito que um treinador que ganha 1 milhão por mês vai pedir para sair. Eu também não vejo o Romildo hoje demitindo o Renato. Mas aqui a 2 ou 3 rodadas eu não sei o que pode acontecer. Sinceramente, acho que todo jogo agora é complicado. Eu não vejo jogo fácil, jogo tranquilo para o Grêmio. O Grêmio não mostra em campo como fazer partidas que se tornem tranquilas, porque o Grêmio não está bem na questão da formatação da equipe. Tu vê que o Grêmio está em cima de um esquema manjado já. O Grêmio toca a bola para tudo quanto é lado. O Grêmio não consegue marcar direito. Nós temos jogadores que estão no momento muito ruim tecnicamente. O Cortez é um exemplo. O Cortez sofre uma bola nas costas ontem que é ridícula, cara. Não pode um atleta profissional, enquanto o ponta entra, o lateral sai. Numa linha de impedimento que não existe. Não pode acontecer. É inadmissível. O Cacilva e o Matheus Henrique estão muito mal. O Matheus Henrique tem me irritado numa situação que é quando ele recebe a bola e ele quase rebola no meio de campo. Ou pega a bola e começa a girar. E não leva no lugar algum. Ele tem que parar de se preocupar com o número de passes que ele acerta. E ser mais objetivo. O jogador tem que errar. O jogador precisa errar bastante. Porque quando o jogador erra bastante é porque ele participa muito do jogo. E o Matheus Henrique ele tem que começar a participar mais. O Alisson não consegue fazer gol. O Grêmio tem dificuldade de finalizar. Para mim tem um lance emblemático no jogo de ontem. O PP finaliza, faz o gol e depois sente a coxa, cara. Os jogadores do Grêmio não têm força. Não sei o que há com o preparo físico dos jogadores. O jogador do Grêmio finaliza e sente a coxa. Então, eu não vejo perspectivas no trabalho. Eu não sei o que eu vou pensar daqui a 2 ou 3 rodadas, mas eu defendo que o Renato continue. Porque, para mim, acima da colocação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, da atuação dos jogadores em campo, da gestão, em tudo que hoje relaciona ao Grêmio, minha maior preocupação é que se o Renato sair, o treinador que assumir vai ter que dar um jeito neste elenco.
E eu vejo um elenco extremamente complexo de se trabalhar. Só um cara do patamar do Renato, da forma como ele trata com os jogadores, para conseguir fazer alguma coisa com esse elenco. Porque o elenco é dele. Querendo ou não, os caras confiam no trabalho do Renato. Então, novamente, não vejo perspectiva, tenho muitas dúvidas do futuro do Grêmio, mas espero que o Renato continue, ao menos agora. Daqui a 2 ou 3 rodadas, eu realmente não sei se eu vou pensar o mesmo, mas hoje é necessário. Hoje é necessário porque a gente não tem como, hoje, cravar que um treinador vai chegar no Grêmio e vai durar, cara. Porque esse elenco é do Renato. E a gente sabe que é difícil trabalhar com esse grupo, Kersh. Pois é, cara, é complexo. A gente vai precisar esperar alguns jogos para ter alguma perspectiva do Grêmio, porque realmente é um momento de incertezas. E eu acho que resumindo é isso: é um momento de incerteza, um momento difícil no Grêmio, um momento de apreensão. E da minha parte é isso, Sharon. Da minha também, Kercher. Eu espero que o Tricolor volte a vencer. O mês de agosto foi bem, bem complicado. Acho que foi o pior mês do Grêmio desde a chegada do Renato. Fora o título do Gaúcho, fora a vitória no Grenal, acho que foi em agosto também. A gente teve um mês terrível, cara. A própria vitória contra o Fluminense foi fraca. Então, é como eu havia comentado, acho que tu pensa o mesmo. A gente não tem muitas perspectivas para a temporada do Grêmio. Acho que depois de muitos anos é uma temporada para permanecer. Neste momento eu penso isso, cara. Eu não consigo pensar no Grêmio hoje disputando o título brasileiro, disputando a Libertadores. Porque dentro das 4 linhas não é isso que o futebol do Grêmio mostra, cara. Então a gente tem que ser realista. Precisa ser realista. Então eu espero que o Grêmio consiga se ajeitar a uma casinha, começar a pontuar, tranquilizar a questão do Brasileirão, para depois a gente começar a ter uma perspectiva e a gente começar a pensar diferente do que pensa hoje. Só que hoje é isso, cara. Eu quero finalizar essa nossa conversa mostrando para mim o que hoje é o pior do que pode ser o Grêmio, que é depender tecnicamente de um jogador de 35 anos que não suporta jogar 60 minutos, que é o Maicon. Quando o Maicon não joga, o Grêmio não joga, Kercher. Isso é a tônica do que é o tricolor hoje. Uma equipe que não evolui, uma equipe que não progride, uma equipe que apenas regride ano após ano, cada vez mais. E que hoje a gente depende de um jogador de 35 anos que não consegue jogar 60 minutos, Kercher. É a tônica do nosso tricolor, mas como a gente não é secador, a gente é torcedor, a gente quer sempre o bem do Grêmio, a gente espera que tudo que a gente falou de ruim aqui não se concretize, a gente esteja extremamente errado, e a gente espera que este 4/9/2020 seja um dos dias que a gente falou mais bobagem na nossa vida. E que tudo que a gente disse aqui deu errado, não se concretizou e que a gente termine o ano comemorando um título importante, comemorando mais vitória em Grenal, comemorando classificação para Libertadores, jogar mais uma Copa, enfim, tudo aquilo que torna o torcedor feliz e que é bom para a instituição. Mas hoje eu não tenho essa perspectiva, Kercher. Eu acho que era isso, da minha parte é isso. A gente espera voltar a conversar aqui. Abração, meu amigo, e dale tricolor.